Ei pessoal, o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma experiência de vida que eu tive, que pode auxiliar muitos de vocês. E eu vou contar um pouquinho qual foi a principal lição que eu aprendi após sofrer um acidente no qual eu fiquei entre a vida e a morte. E essa foi uma lição que eu levo para minha vida. E eu até emociono de começar a falar, mas eu não vou chorar, vou me segurar. Pessoal, não sei se vocês já sabem, acho que eu já falei isso em outro vídeo. Em 2008 ou 2019, agora não me lembro. 2008, 2019 eu sofri um acidente de carro. A minha família estava de férias, né, tirando férias no Rio de Janeiro. E um carro blindado, muito grande, ultrapassou o sinal e bateu no nosso carro, que era um carro alugado, na lateral, e nós capotamos 6 vezes. No carro estavam eu, minha mãe, meu padrasto e minhas 2 irmãs. E eu estava no meio, no banco no meio, né? E é engraçado que, como filha mais velha, eu não ficaria no meio, mas naquela situação eu estava bem no meio. E naquela época da minha vida, eu estava no final do meu curso de Direito. Né? A época da faculdade foi uma época complicada para mim, foi uma época muito feliz, mas uma época complicada no que tange ao esforço, no que se refere a questões de esforço. Eu me esforçava muito, eu tinha uma rotina muito pesada. Eu acordava cedo, 6 horas da manhã, pegava 2 ônibus, ia para o estágio, pegava um ônibus, ia para uma faculdade, pegava 2 ônibus, ia para outra faculdade e no final do dia pegava 2 ônibus e voltava para casa. Eram 6 ônibus por dia. Eu fazia 2 faculdades ao mesmo tempo. Eu fazia a Fundação João Pinheiro, Administração Pública e Direito na UFMG, em Minas Gerais. Então eu fazia 2 faculdades e fazia o estágio que eu precisava fazer para complementar minha renda. Né? Eu não tinha condições financeiras tão boas, então eu precisava dessa situação, dessa rotina tão pesada. E naquela fase da minha vida eu estava reclamando muito. Assim, eu percebia que ninguém valorizava o meu esforço. O que eu sentia é como se ninguém percebesse o tanto que eu estava cansada. E como era difícil para mim, eu fazia tudo isso e não tinha uma opção de lazer, e não tinha o final de semana para sair, não tinha o dinheiro para sair com o namoradinho, não tinha o dinheiro para viajar. E como eu estava cansada daquela situação, como eu estava cansada de ficar estudando, né? Era muito cansativo sem ter condição financeira de ter lazer. E eu sentia assim como se eu quisesse gritar para o mundo inteiro: ninguém tá vendo? Será que ninguém tá vendo o que eu tô passando? Será que ninguém tá vendo? Então eu tava bem nesse momento da minha vida e eu me sentia muito sozinha. Né? Eu me sentia muito sozinha, eu sentia como se todo mundo estivesse do meu lado. Né? Eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho pessoas maravilhosas do meu lado, mas eu sentia como se eu estivesse sozinha. Eu me lembro, né? Eu lembro de eu refletir sobre isso. Como que ninguém percebe? Como que ninguém me compreende? Como que ninguém consegue me ajudar? Pessoal, e algumas coisas eu aprendi nessa experiência e ao longo da minha vida eu relembro isso que eu vivi. Porque na verdade a nossa jornada, de vida, né? Os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles são únicos. E a nossa jornada é um pouco solitária. Solitária não no sentido de não ter amor, de não ter pessoas que nos amam, de não ter família, né? Não nesse sentido. Solitária naqueles momentos que só você sabe. Nas dificuldades que só você vivencia. Naqueles sentimentos que você não consegue nem traduzir. Naquelas sensações que você não consegue nem compartilhar. Então a gente tá um pouco sozinho assim, né? Isso não tem nada de errado, não tem nada de errado nisso, né? Parte da nossa trajetória é realmente uma trajetória que a gente tem que estar com a gente mesmo, né? Gostar da gente mesmo, valorizar a gente mesmo, compreender o que a gente está vivendo, tentar nos ajudar. Né? Parte da nossa trajetória é isso mesmo, a gente está sozinho. Só que grande parte, a maior parte, graças a Deus, da nossa trajetória a gente está acompanhado. Né? A gente não existe sem o outro, sem o amor, sem o que a gente compartilha, sem o conhecimento, sem tudo isso que a gente pode trazer um para o outro, sem
esse sentimento maravilhoso. A gente não consegue sobreviver. Eu falo que o amor é meu oxigênio, deve ser o oxigênio de muitas pessoas aí, esse sentimento de amor. Então, gente, eu vou contar pra vocês o que eu aprendi nessa experiência, né, quando eu sofri esse acidente. Eu lembro que nessa fase, então, eu tava muito reclamona, gente. E eu tava assim, num momento de muito cansaço. E quando você tá cansado, é difícil amar, né? Assim, você tá tão cansado, você tá olhando pro seu cansaço, sabe? Assim, você tá cansado, você tá querendo que alguém te ame, que alguém te abrace. Você não tá querendo amar, você tá assim, eu tô cansado. E é uma fase muito difícil que às vezes alguém aí tá vivendo isso. E eu falo que eu aprendi algo muito importante, né? Nesse acidente, eu tive traumatismo craniano, eu fiquei em coma, eu fraturei a minha bacia em 4 lugares, eu fiquei 4 meses de cama e mais 1 mês de andador até começar a andar normalmente, ficar tudo bem. Então eu fiquei muito tempo, né? Foi um longo período de recuperação. E eu lembro que eu sofri acidente no Rio e eu moro aqui em Belo Horizonte. E a minha primeira lembrança foi no Rio de Janeiro, quando eu tava no hospital. E eu lembro mais ou menos assim de ouvir a voz do meu irmão. E eu falava assim, me tira daqui, eu já tinha saído do coma, me tira daqui. Por favor, eu te amo, você é meu irmão, me tira daqui. E ele diz assim, meu Deus, como que eu vou tirar ela daqui? Não tem jeito de tirar ela daqui. Outra lembrança que eu tenho é eu vindo de ambulância, né, do Rio para Belo Horizonte. A gente veio de ambulância, eu lembro de sentir muita dor, e minha mãe conversando comigo. Mas a minha principal lembrança né, quando eu cheguei em casa, eu lembro que ninguém me contou a gravidade do acidente, né? Que eu fiquei entre a vida e a morte. Ninguém me contou nada disso. Ninguém me contou. As pessoas me contaram que eu fraturei a minha bacia. Então eu não entendia muito bem, eu não sabia que data que era, que dia que era aquele. Não entendia muito bem, mas eu sabia. Quebrei, fraturei uma bacia, tudo bem. Eu sofri um acidente, isso eu entendi. Só que aí eu via a minha mãe. Olha como é que me emociona. Eu vi a minha mãe, gente. Eu dormia e eu não entendia a gravidade do acidente que eu tinha passado, né? O que eu tinha passado. E eu acordava assim e eu olhava minha mãe. Ela tava só me olhando. Ela tava me olhando dormir. E às vezes eu via minha irmã levando coisas pra mim. Minha outra irmã também, eu tenho minhas irmãs, são lindas. Meu irmão, meu padrasto, meu pai, a minha família, né? E eu via aquela mobilização e eu não entendia. Principalmente da minha mãe. Eu não entendia porque minha mãe ficava me olhando dormir, assim. Eu não entendia. Eu falava, gente, eu só fraturei uma bacia, né? Gente, eu não tô entendendo. E minha mãe ficava me olhando dormir. E eu via que minha mãe, assim, quase que respirava por mim. Gente, parecia assim... Eu não entendia a gravidade, assim, a gravidade do acidente. E eu lembro que eu tinha um namorado na época, assim, e minha mãe falava assim comigo. E ficavam os dois conversando, assim, no quarto. E eu ficava vendo a minha mãe. Eu ficava, gente, por que ela tá tão preocupada? Né? Eu ficava assim, por que ela tá tão preocupada? E eu via como que... cada movimento meu, e aí foram vários exames que eu fiz, né? Foram vários médicos que me visitavam aqui em casa, foram vários exames, e a cada passo assim que eu ia melhorando, eu vi uma alegria na minha mãe, assim, que eu não conseguia compreender, eu ficava assim, maravilhada. E eu conto assim que a minha maior lição desse acidente foi o tanto que a minha família é maravilhosa, né? O tanto que eles são incríveis, o tanto que existem pessoas que nos amam, mesmo quando a gente está cansada, mesmo quando a gente está reclamando, mesmo quando a gente não está na nossa melhor fase, né? O quanto que essas pessoas se importam conosco. E eu lembro que eu aprendi isso
E a razão pela qual eu tô fazendo esse vídeo é porque eu recebo muitos depoimentos de pessoas falando: ah, mas meu marido não me entende, ah, minha mãe não me ajuda, ah, meus pais, ah, meus irmãos, ah, meu filho, ah. É fácil a gente reclamar do outro, né? É fácil porque muitas vezes o outro não consegue suprir nossas expectativas, várias vezes, né? Porque cada um tem a sua jornada e cada um tem um jeitinho de amar, sabe? Mas existem pessoas aí que mesmo caladas, mesmo sem suprir a sua expectativa, estão te apoiando, estão te apoiando. Tem pessoas aí que fazem parte da sua trajetória. Eu não seria nada se não fosse o esforço, principalmente da minha mãe. Principalmente da minha mãe. Eu não seria nada, gente. Eu não teria concluído a faculdade. Eu não teria passado no concurso. Eu não teria vivido as experiências que eu vivi. Eu não teria feito tantas coisas. Eu não seria a pessoa que eu sou se não fosse os conselhos, as virtudes da minha mãe. O que ela soube me passar. E a gente não valoriza tanto quanto deveria. Né? Não é pra ficar aí enaltecendo a família, não. Mas é pra perceber, né? É para dar o devido valor para as pessoas que fazem parte do que a gente é. E essa foi a minha principal lição. E eu fiz esse vídeo para você aí que tá estudando, que tá se sentindo sozinho, que tá sentindo que ninguém te compreende, que tá sentindo que tá cansado, cansado. A palavra é cansaço, sabe? E que não tá vendo todo mundo aí ao seu redor que tá te dando uma estrutura emocional, que tá te dando algum carinho. Por mais que não seja o que você espera, por mais que não seja o ideal, tem muitas pessoas aí que estão vibrando por você, que estão vivendo junto com você. Então valorize, até porque, gente, eu sinto assim que eu sofri esse acidente, minha família toda estava no carro. Ninguém sofreu nada. Não aconteceu nada com ninguém, só comigo. Estranho, né? Porque quem tava reclamando da vida era eu. Então hoje em dia eu não faço mais não. Aliás, minha vida mudou, mas pra muito melhor. Minha vida tá maravilhosa. E além disso, eu fico pensando, falando coisas boas, né? Então é isso que eu trouxe pra vocês hoje aqui. Esse conselho, né? Isso que aconteceu na minha vida, que mudou minha vida. Essa experiência, né? Não que eu não soubesse quanto que minha família é maravilhosa, eu sempre soube. Mas ficou tão claro naquele momento que eu tava reclamando, eu tava tão cansada. Ficou tão óbvio pra mim. Então, eu tô relembrando essa experiência com vocês e quero passar esse sentimento que eu vivi, esse sentimento de hoje de gratidão que eu tenho por ter uma família como essa, que por mais que muitas vezes não fazem tudo que eu quero, é lógico, não fazem tudo que eu quero, é a família que Deus escolheu pra mim. São pessoas que eu tenho pra minha vida inteira e nada poderia ser melhor do que isso. Nada poderia ser melhor que isso. Um beijo grande pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Eu dividi um pouquinho da minha vida com vocês. Tchau, tchau!